Boa tarde, Fábio, boa tarde, Francisley, Kate. Alô? Boa tarde, tudo bem, Fábio? Tá me ouvindo? Alô? Alô? Vamos lá. Fábio, tá me ouvindo? Vamos aguardar só um pouquinho que estava travando. Guardar só um pouquinho que Fábio entre novamente, estava travando. Alô, Fábio? Fábio, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Gente, aguarde só um pouquinho que a gente está tentando a conexão com o nosso convidado, o conselheiro Fábio Macedo Acre. Boa tarde a todos que já estão aqui. Vamos aguardar só mais um pouco. A gente está tendo uma dificuldade com a conexão com o Fábio. Mas vamos ver agora se a gente consegue estabelecer uma conexão melhor com ele. Só um instante, por favor. Alô, boa tarde. Olá, boa tarde. Acho que agora deu certo. Boa tarde. Só um pouquinho. Tá me ouvindo bem, Fábio? Alô, se ficou melhor? Tá me ouvindo bem agora? A gente está tendo um pouquinho de dificuldade, está só travando. Para mim, é a sua que está travando. Eu não sei para quem está assistindo, mas acho que agora vai. Agora você está melhorou. Agora acredito que vai. São problemas de tecnologia e a distância, né? Entre o Acre e o Rio Grande do Norte, bem distante. E a sobrecarga das operadoras de internet, né? Nessa época, são muitas lives, a demanda está muito grande e eles não estavam preparados, né, para isso, né? É isso mesmo. Todos nós teremos que nos reinventar, né? Agora, pós-pandemia. É uma eterna readaptação, né? Em todos os sentidos, em todas as frentes. Bem, então, a gente já tem as pessoas estão entrando aos poucos. Para quem não conhece ainda, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com o MBA em Gestão Pública e diretor da Câmara de Gestão Pública do CFA e conselheiro federal pelo Acre, o administrador Fábio Mendes Macedo, a quem eu já dei a boa tarde informalmente, e agora eu convido ele para falar para a gente sobre o Índice de Governança Municipal, o IGM-CFA, como ferramenta de diagnóstico municipal. Quem tiver interesse e, de repente, as nossas perguntas não contemplarem as dúvidas de vocês, vocês podem perguntar à vontade, que dentro do tempo limite a gente vai respondendo. A live é encerrada daqui a 1 hora, impreterivelmente, e como o Fábio já teria compromissos posteriores, a gente não vai poder
recomeçar. Então, agora a gente vai dar boa tarde oficial a Fábio. E, assim, diante do que eu já lhe falei, dos cargos que você ocupa, eu gostaria que você fizesse um pouquinho, um resumo da sua trajetória profissional, para que quem não estiver acompanhando a gente, que não lhe conheça ainda, fique conhecendo esse seu trabalho nessa área. Bem, profissionalmente, eu sou graduado em administração, habilitação em comércio exterior, também graduei-me em direito, fiz aí já várias pós na área de auditoria, finanças, controladoria, MBA em gestão pública, e atualmente eu estou como administrador no governo do estado do Acre, conselheiro federal também pelo Acre, fui presidente do Conselho Regional do ano de 2015 a 2018. Fora isso, comecei minha trajetória profissional como estagiário na antiga Vivo, atual Vivo, antiga TCO-NBT, que com a fusão virou Vivo. Virei analista, fui controlar, coordenar a logística da Vivo de Rondônia, saí do Acre e fui assumir a logística de Rondônia. E aí resolvi voltar para o Acre, foi quando eu ingressei no serviço público, como técnico em gestão pública, que tinha passado em primeiro lugar, e depois como administrador também em primeiro lugar. E aí estou aí desempenhando essas atividades e desenvolvendo, buscando aí a elevação da gestão pública no Estado. Certo. Então, agora que a gente já lhe conhece, vamos conhecer o IGME, o IGM-CFA, certo? A gente queria saber que você falasse um pouco quando ele foi criado, por quem foi criado, em que ano e como funciona o IGM. Certo. Essa ferramenta fantástica, ela veio aí de uma grande ideia da conselheira federal pelo estado do Rio Grande do Norte, que eu mando um abraço aí que está nos assistindo, a Ione Salim. Está aí, né? Eu vi quando ela entrou aqui no grupo, eu vi quando ela entrou. E ela, à época, era diretora da Câmara de Gestão Pública, pensou numa ferramenta onde pudesse consolidar os dados dos municípios brasileiros, para que subsidiasse os gestores públicos para a tomada de decisões, criando com isso uma série histórica. Pensando nisso, à época pensaram em uma ferramenta que trouxesse essas informações e se pensou em 3 grandes dimensões: a dimensão finanças, a dimensão gestão e a dimensão desempenho. Como eram as finanças dos municípios, como isso estava sendo gerido e qual era a entrega efetiva de desempenho para a sociedade, quais os resultados efetivos que a sociedade estava alcançando em números. Eu até brinco e questiono algumas vezes que a administração pública ela também tem que trabalhar visando lucro. E aí as pessoas às vezes dizem, como assim, Fábio? Tá ficando doido? A administração pública buscar lucro? A administração pública precisa visar um lucro social. Para cada R$1 investido na administração pública, quantas pessoas efetivamente são impactadas com aquela política pública? Então, o IGM traz e norteia essa variação do tempo. Quanto que se tinha, quanto que se tem, o que os gestores podem planejar para tomarem decisões futuras. E aí, isso depois desmembrou para mais 12 indicadores e atualmente nós estamos com 30 variáveis. Então, é uma ferramenta que subsidia gestores públicos a fazer planejamento municipal, uma grande deficiência que nós temos no Brasil. As instituições públicas, elas não costumam planejar ações. Agora a gente está em meio à pandemia, muitos municípios e governos estão brigando, quem manda, quem não manda, quem abre, quem não abre, por falta de planejamento, por falta de diretrizes governamentais, e o IGM traz essa ferramenta de analisar os dados do município e, com isso, o gestor desenvolver a política municipal brasileira. É certo. E os investidores também, né? Para eles verem qual município vale a pena investir, onde está aqui nos lembrando, vale a pena investir e que tem o retorno para quem investir. Nesse caso aqui, Fábio, quais são os índices do Rio Grande do Norte em relação ao Brasil, no IGM? Eu fiz um mapeamento ontem, o IGM 2020, ele tem
dados de nota geral, uma média de 5,4. É a média brasileira. E o Rio Grande do Norte tem média 4,7, quando pega as 3 dimensões. Então, quando a gente faz uma análise mais aprofundada, as finanças do Rio Grande do Norte, ela está com uma média de 3,93. Então, precisa melhorar bastante a forma de captar recursos, de desenvolver, de fazer busca de recursos financeiros para poder fazer investimento nos municípios. Ainda está baixo a liquidez dos municípios do Rio Grande do Norte, com nota 3,93. Quando a gente entra na questão de gestão, como isso está sendo gerido, nós temos uma nota de 5,57. Então, mesmo os recursos sendo escassos, estão buscando gerir, porém também as entregas de desempenho para a sociedade, elas ainda são pequenas no estado do Rio Grande do Norte. Esses investidores aí que a Ione até falou muito bem, nós temos municípios brasileiros hoje que trabalham a divulgação. O prefeito está indo e dizendo, olha, o meu município é o melhor lugar do Brasil para se investir, segundo dados do IGM. Então, é uma forma de captar, de oportunizar. Nós temos dentro do IGM dados relacionados às micro e pequenas empresas, as compras públicas pela Lei Complementar 123, em parceria com o SEBRAE e etc., que também é um estímulo a chamar esses investidores. Então, o ente público ele precisa começar a trabalhar uma conjuntura pública e privada para o desenvolvimento regional. E quando a gente olha de forma macro, eu estava olhando os dados do Rio Grande do Norte, 84% dos municípios do Rio Grande do Norte estão no grupo 1 e grupo 2. Ou seja, população de até 20 mil habitantes, vão de 0 a 20 mil, e que tem renda per capita, ou seja, pegar todo o PIB do município e dividir pela sua população, a gente colocaria na mão de cada cidadão, capixaba não, tem um nomezinho que costumam usar aí no Rio Grande. Potiguar ou Norte Rio Grandense, ou Norte Rio Grandense, né? Queriam aí colocar na mão dos potiguars R$15.600. Então, quando a gente observa quase 84%, então precisa melhorar esses indicadores, essas notas. E quando eu falo de grupos, é porque o CFA, no seu aprimoramento, observou que não dava mais para continuarmos ranqueando os 5.569 municípios brasileiros, porque era injusto eu comparar Natal com São Paulo. Por mais que fossem capitais, o PIB, o recurso, as dimensões. Então, existia uma clusterização, uma divisão de grupos, colocando os iguais com os iguais e os diferentes com os diferentes, para que com isso pudéssemos estimular a administração pública até vir a crescer. Estabelecemos metas dentro do IGM, uma nota de 0 a 10, criamos essa meta destinada de 10%, pegando pior, melhor, para ser uma referência aos 90% de municípios a quererem crescer, porque o gestor público ele não tem mais aquela desculpa de dizer eu não faço isso porque não dá, eu não faço aquilo. Não, mas espera aí, municípios iguais a você está fazendo, está entregando, está desenvolvendo, o cara tem a mesma população que você e o mesmo PIB. Então, é uma forma de a gente, dentro da ferramenta do IGM, forçar os gestores públicos ao desenvolvimento local. Quando eu observei também aqui, por exemplo, dentro do grupo 3, nós temos 6,58% dos municípios. Dentro do grupo 4, nós temos 8 municípios. Dentro do grupo 5, nós temos 4 municípios, e dentro do grupo 7, nós também temos 4 municípios. Não tem, dentre os municípios do Rio Grande do Norte, municípios dentro do grupo 6 ou 8. O que seriam? Aquela renda de até e acima de
Então, por exemplo, dentro do grupo 6, seriam populações de 0 a 50, de 50 mil a 100 mil habitantes, com renda acima de 21.650. Então, é pegar todo o PIB e dividir pelaquela população. Nós não temos nenhum município que tenha essa característica. Quando a gente brincava muito, assim que eu assumi a diretoria, eu brincava com a equipe da CGP, dizendo, os ricos e os pobres, né? Aí o menino dizia, Fábio, não pode falar assim, machucar. Aí eu dizer, não, tá certo, vamos dizer que é até e acima de. Mas é uma forma também de a gente identificar que o nosso Brasil é um Brasil e um país rico, porém com diversidade de uma população pobre, humilde e que precisa acelerar esse desenvolvimento. E o grupo 8 seriam municípios com mais de 100 mil habitantes, mas que tivessem a renda acima de 28.636. Então, nem a capital, que é a capital Natal, é mais desenvolvido, tem um forte potencial turístico, não consegue ter um PIB para dividir para a sua população e ficar acima disso. A gente consegue observar muito isso nos municípios do Nordeste. Aqui no Acre, onde eu resido também, nós não temos nenhum município no grupo, nem no 8 nem no 6. Então, se assemelha um pouco aí o Rio Grande do Norte com o estado do Acre. Observando os grupos também, quem está em primeiro lugar no grupo 1 do Rio Grande do Norte é Jucurutu, com nota de 6,62. Então, uma nota de 0 a 10, ele está em primeiro lugar com uma nota de 6,62. Ele é o melhor do estado dentro do grupo dele. E esse grupo dele representa 71,21% dos municípios, que são 119 municípios. E segundo grupo, São José do Seridó, com a nota de 5,14. Dentro do grupo 3, nós temos Goianinha, com 6,97. Se a gente fizer um arredondamento, é um excelente aluno, porque a nota média escolar seria um 7, está com 6,97. Dentro do grupo 4, nós temos o Currais Novos, com 5,43. Dentro do grupo 4, está Ceará Mirim, que é 6,33. E dentro do grupo 7, que é o outro maior grupo, está Natal com uma nota de 6,08. Então, isso aí é a subdivisão dos grupos. Esses grupos são escolhidos dentro, você deu a entender aí que o PIB é um desses critérios, né? É só pelo PIB ou tem mais algum critério para essa separação por grupos? Essa separação por grupo, ela tem dois principais quesitos. Uma é a população, que ela vai de 0 a 20 mil, e o PIB, de até, por exemplo, dentro do grupo 1, até 15.600. Então, essas são as duas classificações. Dentro do grupo 2, são municípios que têm de 0 a 20 mil habitantes, com renda acima de 15.600. Então, pegando aquela renda, divide pela população e ela tem esses valores financeiros. E a gente sabe também que a gente classifica esse PIB, mas não necessariamente a nossa sociedade tem esse recurso financeiro no bolso. A gente tem distorções socioeconômicas muito grandes no país. E aqui no estado, você já deu para separar em quantos grupos aqui no Rio Grande do Norte? Dentro do Rio Grande do Norte existem 6 grupos. Grupo 1, 2, 3, 4, 5 e 7. São 6 grupos que vocês têm. Não tem o grupo 6 e não tem o grupo 8. Que o grupo 6 seriam de 50 a 100 mil habitantes, com renda acima de 21.650. E dentro do grupo 8 seriam municípios com mais de 100 mil habitantes, com renda acima de 28.636. Então seriam aí um pouco daquela riqueza dividida dentro do município. A maioria dos municípios está dentro de qual desses grupos? Em termos numéricos de quantidade de município? Dentro do grupo 1, nós temos 119 municípios.
Dentro do grupo 2, nós temos 21 municípios. Então, grupo 1 e grupo 2... A diferença é muito grande. Muito grande. Então, assim, mas se a gente soma o grupo 1 e grupo 2, que é de 0 a 20 mil habitantes, e renda de até e acima de, isso representa 84% dos municípios do Rio Grande do Norte. Então, nós temos 119 com mais 21, 140 municípios formam o grupo 1 e grupo 2. Aí, dentro do grupo 3, nós temos apenas 11. Dentro do grupo 4, nós temos apenas 8. Dentro do grupo 5, nós temos 4. E dentro do grupo 7, nós temos 4 também. Então, dentro do grupo 5 e 7, só 4 municípios, que são, acredito eu, os maiores daí, né? Deve ser Natal, Mossoró, Parnamirim, alguma coisa assim, né? Isso mesmo. Fábio, Parnamirim... são as maiores cidades. Esse abastecimento de dados do IGM, como é que ele é feito? Muito boa a tua pergunta, Marília. Todos os dados do IGM CFA, eles são coletados em bancos de dados oficiais do país. Então, a gente retira dados da Secretaria do Tesouro Nacional, do Índice Firjan, do MEC, junto ao Ministério da Educação, o DataSUS no Ministério da Saúde, o PNUD, o IBGE. Então, são todos os dados oficiais do Brasil, e isso faz com que coletemos e processemos mais de 3 milhões de dados. São mais de 3 milhões de dados coletados, processados. O SEBRAE também é uma fonte de coleta de dados, até para formar a questão das micro e pequenas empresas, o atendimento da Lei Complementar 123 pelos municípios no Brasil. Então, toda essa coleta de dados são dados oficiais. E como é que eles são processados? No início de cada ano, quando dá ali em janeiro, a gente senta com a equipe e diz, agora vamos coletar todos os dados de 2019. Então, na primeira semana de janeiro, a gente já busca todo o banco de dados existente do ano anterior. Então, a gente funciona tipo a Receita Federal. Nós acabamos de lançar os dados 2020, mas ano base 2019. Temos os dados de 2019 que estão abertos dentro do site, que é igm.cfa.org.br, que ano base é 2018. E a gente tem dentro do acesso exclusivo uma série histórica, 2017, 2018, 2019 e agora 2020, os 4 anos aí da série histórica, que é bem bacana. Dentro até desse acesso exclusivo, a gente conseguiu trabalhar a criação de um simulador. Então, o município está em tal posição. Se ele alterar tais indicadores, para que posição ele vai para dentro do grupo, para que ele se eleve. Eu como gestor, se eu melhorar as finanças do meu município, eu vou crescer como e quanto dentro da perspectiva municipal. Se eu melhorar os meus indicadores de desempenho, por exemplo, lá na nota do IDEB, na nota da creche, abandono escolar e tantas outras variáveis que são de suma importância ao desenvolvimento municipal. Nesse caso, então, é atualizado anualmente, né? Anualmente. A cada início de ano, o exercício passado é atualizado em função desse banco de dados, né? Isso mesmo. Fábio, Rodrigo Fortunato, nosso diretor de formação, entrou agora, está aqui agradecendo pela sua contribuição, pela participação na live. Rodrigo. Certo? Francigley aqui está perguntando, Francigley Amorim, é nosso conselheiro, quando sairá a nova versão do simulador? É anual também, da mesma forma que os dados? O simulador, ele está disponível. O simulador, ele fica lá com um banco de dados. Deve ter ocorrido alguma inconsistência, talvez na hora que ele foi usar momentaneamente, mas o simulador, ele está disponível. A equipe está lá com os dados dentro do acesso exclusivo. Certo. Fábio, a gente está no ano de eleição para prefeito, né? Daqui, a gente não sabe ainda a data, se vai ser a normal, se vai ser modificada, mas é certo que será esse ano. Então, como os candidatos e como os atuais gestores, alguns que vão se candidatar à reeleição, eles podem utilizar o IGM para planejar as ações,
fazer o planejamento dos seus municípios. Certo. Assim, Marília, primeiro, eu tenho alguns posicionamentos pessoais quanto ao pleito eleitoral brasileiro. Eu até suscitei uma campanha, é difícil de ser incorporada, mas eu acredito que o ganho para a sociedade brasileira ela seria de extrema importância. Ao meu ver, não deveríamos nem falar e discutir eleições em 2020. Diante dessa pandemia, diante de tudo isso, eu acredito que o momento e a sensatez seria a unificação eleitoral em 2023, um pleito eleitoral em 2023. Os atuais prefeitos continuam no mandato sem possibilidade de reeleição. Então, ficaria fora a possibilidade dos prefeitos buscarem uma reeleição, porque já estão ganhando 2 anos de mandato. E a efetividade se daria em 2023, e por que eu digo que a sociedade ganharia? Atualmente, as pessoas entram para o pleito eleitoral, aí no primeiro ano ela tem a desculpa do eu vou aprender a fazer gestão, porque não conhece a administração pública, não desenvolve, aí eu vou aprender. No segundo ano, o cara começa a trabalhar para eleger ou o seu governador junto com deputados, senadores e etc., ou o inverso. Os atuais de legislatura federal tentam trabalhar para fazer os seus prefeitos. No ano seguinte, efetivamente é quando o prefeito trabalha. Ele vai ter que trabalhar para que no 4º ano que ele busque a reeleição ou fazer o seu sucessor, ele acabe conseguindo se reeleger. Aí é quando ele trabalha efetivamente pela sociedade 1 ano e meio de gestão. Quando eu falo de suspender o pleito eleitoral, eu estou falando de um fundo partidário de 2 bilhões. Aqueles que estão nos assistindo agora, pega essa tua nota de R$2 aí que tu tem dentro do teu bolso e tu acrescenta nela 9 zeros, é a quantidade de recursos financeiros destinados ao fundo partidário de apoio aos partidos políticos. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em conjunto com os TREs, gastam um aporte de 6 bilhões de reais na realização de uma eleição, com manuseio de urnas, com pagamento de mesários, alimentação, transporte, toda a segurança que precisa se dar ao processo eleitoral. Então, nós estaríamos falando de 8 bilhões de economia financeira para a sociedade. E se a gente unificasse num único pleito, todo mundo entrava junto e, no mínimo, o primeiro ano seria a desculpa do aprender, mas o segundo, o terceiro e o 4º seria de resultados e trabalhos efetivos para a sociedade. Penso assim, foi uma bandeira que eu levantei, até escrevi um artigo nas minhas redes sociais. Agora, enquanto prefeito, complementando a sua pergunta, o prefeito ele tem dentro da ferramenta IGM vários métodos e diagnósticos de como está o seu município, como que se desenvolveu o seu município. Nós temos uma série histórica até para que ele planeje. O que eu estou deficitário? Por exemplo, lá nós temos uma das variáveis é cobertura vacinal. Municípios iguais a mim estão conseguindo fazer uma cobertura vacinal de 60%. Eu estou com 30%, então, peraí, eu preciso melhorar meu índice de vacinação no meu município, eu preciso imunizar a minha sociedade, meus munícipes locais. Ah, Fábio, lá fala de saneamento, água e esgoto. O saneamento brasileiro, a gente já tem comprovadamente que para cada R$1 gasto, nós economizamos 4 na saúde. Então, se eu fizer um investimento de R$100 mil em saneamento básico, eu vou economizar 400 mil. Se eu investir R$1 milhão, eu vou economizar no SUS 4 milhões de reais. Saiu agora até uma pesquisa aí, e está se notando que o coronavírus também está vindo pelas redes de água, esgoto e etc. A gente não sabe até que proporção vai ter isso, mas eu observo, Marília, que é uma hora de... Nós precisamos começar hoje, e aí eu convido os profissionais da administração, os administradores, os tecnólogos, os mestres, os doutores, na administração, a construirmos uma política de nação.
construirmos uma política de gestão municipal. Tudo começa nos municípios. Se a gente começar, enquanto profissionais da administração, nos empoderarmos dos municípios brasileiros para trazermos uma qualidade de gestão municipal, a gente em pouco tempo vai conseguir alavancar um cenário estadual e um cenário federal. Mas tudo isso passa por uma conscientização da própria sociedade quanto à importância da ciência da administração. Eu, às vezes, fico estarrecido com concursos que são abertos, aí pega lá, profissional de nível superior, qualquer área de formação. Aí eu pego um cara que se formou num bacharelado, numa licenciatura, que está apto a ser professor e coloco nas mãos dele as finanças do Estado, as finanças de um município, coloco nas mãos dele um orçamento público. Ele não sabe nem o que é aquilo, porque ele foi treinado e capacitado, se especializou para cuidar de pessoas, de licenciar, de educar, de formar, e não de gerir finanças. Eu até tive algumas discussões aqui no Estado, com o governo do Estado, que chegou até a achar que eu estava fazendo uma perseguição, porque numa das brigas, numa das discussões, eu disse para a secretária de administração que eu disse, secretária, é uma aberração criar um concurso com gestor de políticas públicas, qualquer área de formação. Aí a senhora pega um biólogo e coloca para cuidar das finanças. O que o cara de biologia vai fazer com finanças? Ele vai fazer análise bacteriológica que as finanças do Estado têm. Vocês pegaram o turismólogo e lotaram ele na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ele vai fazer passeio turístico com os presos do Estado? São anomalias que a gente tem dentro da administração pública que precisa começar a ter um novo olhar, uma nova visão pautada em gestão pública, com a efetiva busca de resultados e eficiências. Talvez eu seja um utópico, um mero sonhador, mas eu não vou me cansar de falar, de brigar e de questionar o melhoramento da administração pública. A gente tem que tentar, né? Tem que usar as ferramentas de que dispõe, usar da nossa profissão para tentar fazer o mundo e o Estado um país melhor, uma cidade melhor também. Dentro desse viés, o cidadão comum, o que é que o IGM pode trazer para ele? Ele tem acesso, ele pode fazer comparativos, como é que funciona para ele também? O Brasil, há mais ou menos um mês, estava comemorando a Lei de Acesso à Informação. Há 10 anos foi criada a transparência pública e tantas outras leis extremamente importantes no Brasil. Porém, essas leis trouxeram a obrigatoriedade de apresentação de relatórios, de balancetes, de informação da administração pública que a sociedade não entende, não compreende, ela não consegue traduzir aquelas informações. Exatamente. E o IGM, pensando nisso, trabalhou e simplificou para que a sociedade, de forma fácil e prática, pudesse analisar os dados, porque a gente trabalha aqueles dados macro e transforma isso em notas que vão de 0 a 10. Então, a minha vida inteira, todos nós que passamos por um banco de escola, que chegamos a uma faculdade, que a gente lidou com tirar notas de 0 a 10. Então, quando a gente mostra dentro do IGM para a sociedade, para o cidadão, de forma didática, que ele tem uma nota, que o município dele tem uma nota de 0 a 10, ele diz, então, peraí, se meu município tem nota 3, se meu município tem nota 4, ele está ruim. Ele não vai nem para a prova final. Eu até faço essa similaridade, que eu digo que aluno raso, ele tem que tirar pelo menos 5 em todas as notas. Porque se ele não tirar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto bimestre, ele não vai fazer final. Então, ele tem que buscar, no mínimo, uns 5 aí para ele fazer a final. E é isso que a gente conseguiu, de forma muito didática, colocar para a sociedade. Acessem o IGM, lá tem os dados públicos do seu município, lá tem gastos com as câmaras de vereadores. Quanto custa a minha Câmara de Vereadores? Tem outras câmaras, que é dentro da meta, que gastam menos e entregam os mesmos resultados, porque a gente parte do pressuposto que todas elas trabalham de forma
idônea, que apresentam resultados, e aí a gente às vezes acaba entrando em outra seara, que eu também sou muito crítico. Sou muito crítico quanto à produtividade legislativa brasileira. Quando a gente olha que 85% das leis no Brasil são criadas pelo Executivo, 10% pelo Judiciário, e as câmaras e a Assembleia Legislativa produzem 5% das leis, ou de produtividade, que advém às vezes de sessão solene, que vem às vezes de homenagens, que vem às vezes do nome de rua, e aí deixam efetivamente de fazer o seu trabalho legislativo. Eu, andando num dos municípios aqui, teve o falecimento de 2 pessoas, e aí foram velados na Câmara de Vereadores desse município. E aí um determinado prefeito chegou para mim, o vereador chegou para mim e disse: Fábio, o que você acha do nosso município, não sei o que e tal? Eu disse: o senhor como representante da sociedade, eu acho que é pífio a produção legislativa de vocês. Porque, claro, tem 5%, vocês estão querendo aumentar serviços prestados para a sociedade, fazendo da Câmara de Vereadores uma capela funeral. Uma capela funeral. Eu estou aqui há uma semana trabalhando, em uma semana morreram 2 pessoas, essas 2 pessoas foram veladas na Câmara de Vereadores. Isso é um desrespeito à Casa Legislativa, a casa que tinha que defender o povo, a casa que tinha que analisar um PPA, uma LDO, uma LOA, uma fiscalização ao que o prefeito está fazendo. Vocês estão deixando de fazer o serviço de vocês e querendo ganhar serviços para a sociedade, oferecendo a Câmara como capela funeral. Então, tem que rever, vereador. Como é que o senhor quer se reeleger de novo e tal? Então, fiz algumas críticas e a gente precisa começar a... Acho que travou agora. Voltou. Estava travado. Travou um pouco aqui para mim, travou de novo. Agora eu acho que voltou. Dentro do Ministério da Economia, nós fechamos uma parceria com as transferências públicas da União, que era o antigo Siconv, que agora passou a ser Plataforma Mais Brasil, que eles vão utilizar os dados do IGM como indicador para repassar dinheiro aos municípios. Então, você está respondendo a pergunta de Ione, né? Isso, eu estou complementando porque travou aqui, aí eu me perdi. Nesse caso, ela estava perguntando exatamente isso, para você falar sobre os órgãos que estão se baseando no IGM, como o SUDENE, Ministério da Economia, para se basear para o FPM. Agora, nós fechamos o acesso exclusivo. Quando nós fechamos o acesso exclusivo com os dados 2020, nós descobrimos que a SUDENE usava os dados do IGM desde 2017, 18 e 19 para fazer repasse financeiro aos municípios do Nordeste. Então, agora nós estamos fazendo um termo de cooperação técnica também para que eles tenham acesso exclusivo e para que a gente consiga levar melhores informações. Nós também conseguimos fechar uma parceria com a SEAF, Secretaria Executiva de Articulação Federativa, que lida com os 5.570 municípios brasileiros. Então, assim, muitos são as atividades, muitos são os trabalhos. O IGM é uma ferramenta fantástica. Desde que eu conheci em 2017, que eu era presidente no regional, eu disse: isso daí é o maior caminho de inserção dos profissionais da administração junto ao órgão público, junto às entidades. Os profissionais precisam se empoderar dessa ferramenta para serem assessores, para serem consultores, para serem funcionários mesmo de carreira e subsidiar os municípios brasileiros com essa importante ferramenta. Certo. Fábio, e quais são as áreas que são consideradas? Saúde, educação, esse índice é baseado em quantas áreas e quais são elas?
Certo. Ele se baseia em 3 dimensões: finanças, gestão e desempenho, com 12 indicadores, que vai da parte fiscal, investimento per capita, equilíbrio previdenciário, aqueles municípios que têm previdência própria, o custo legislativo, quanto custa o legislativo, o número de colaboradores, o número de cargos comissionados, planejamento, transparência, educação, saúde, saneamento, meio ambiente, vulnerabilidade social, e segurança. E aí subdivide em 30 variáveis, que vê autonomia, gasto com pessoal, capacidade de investir, liquidez, saúde, educação, planejamento de despesas, captação de recursos, atendimento à lei de micro e pequenas empresas, a disponibilidade de informações. O município está regular perante o CALC, que é o nosso Serasa de pessoa física, o de pessoa... O do município é o CALC, que inviabiliza ele, é como se ele tivesse num Serasa, está com o nome sujo. Taxa de abandono escolar, quanto que a pessoa está abandonando as escolas, distorção de idade séria, o cara tem 2 anos a mais passados a estar naquela série que ele deveria estar mais avançado. Cobertura de creche, mortalidade infantil, atenção básica, cobertura vacinal, acesso à água, esgoto, tratamento de esgoto coletado, vulnerabilidade, taxas de homicídio. Então, assim, são muitas variáveis. É muita coisa, né? É muita coisa. É uma dimensão, uma análise profunda mesmo. E assim, o que é bacana, Marília, você falou no início que a live ia cair. Eu vou ter 1h30 de intervalo entre a sua live e a com a de Minas Gerais. Se você quiser retomar, a gente está aí, retomar, fique à vontade. Fica a gente vai vendo aqui, se forem surgindo mais perguntas, ou se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, for necessário, a gente retoma. Até aqui está dentro do padrão que a gente estabeleceu. Certo. Nós tivemos uma análise em um dos municípios no Mato Grosso. O Mato Grosso abriu as portas de um município, uma determinada prefeita, ela disse, eu quero uma análise do IGM. Nós diagnosticamos pelo IGM e fomos para dentro do município. Nós descobrimos que o município estava no CALC. O secretário de finanças do município não sabia que o município estava no CALC e que estava devendo 7 milhões de reais. Nós descobrimos que estava tendo um alto abandono escolar. Fábio, mas por que está tendo esse alto abandono escolar? Nós descobrimos que esse alto abandono escolar estava se dando na zona rural. E aí, por que estava se dando? Porque o ônibus que fazia o transporte das crianças na zona rural quebrava e às vezes passava de 2, 3 meses sem ônibus. Então as crianças não iam para a aula. Aí descobrimos também que os professores odiavam a secretária de educação do município. Então, não existia um diálogo entre professores e a secretaria de educação. Então, a gente começou a, por meio do diagnóstico gerado do IGM, observar as deficiências do município e apontar as soluções. A questão da água, nós descobrimos que estavam cobrando muito barato, que 2/3 da água estava sendo desperdiçado e que o município, em arrecadação, só cobria 30% dos custos da água produzida. Pouquinho. Toda essa expertise no município. Fábio, estava travado. Voltamos agora. Eu estava querendo ver com você o seguinte, na prática, isso envolve uma equipe, com certeza. Como é que essa equipe trabalha? A equipe está sediada toda na sede do CFA, em Brasília, vocês estão espalhados por todo o Brasil. Na prática, como funciona esse trabalho? Olha, atualmente, a equipe do CFA é o coordenador Rodrigo, o Cássio, que até está na live também conosco, eu vi aí na hora que ele entrou, logou,
é um técnico de mão cheia que nós temos aí na captação e o tratamento dessas informações do IGM. Nós temos a estagiária Thaís e o tecnólogo Marcelo. Então, essa é a equipe que forma a CGP quanto à coleta de dados, tratamento e todo esse trabalho que a gente está fazendo. Devido à expertise que eu tive e tenho com a área de treinamentos e cursos, assim que eu assumi a diretoria da Câmara de Gestão Pública, eu disse que isso não poderia ser um conhecimento da Câmara, e sim dos profissionais em administração. Então, com a equipe, nós formatamos um curso de workshop em gestão pública e rodamos todo o Brasil. Nós, no ano de 2019, estivemos em 11 estados da Federação Brasileira, capacitamos mais de 460 profissionais e sensibilizamos mais de 1.800 autoridades, desde governador, deputados, senadores, vereadores, prefeitos. Então, nós sensibilizamos mais de 1.800 autoridades públicas quanto à importância e o uso do IGM. E como é que se deu essa formação? Quando eu projetei essa formação, no primeiro dia a equipe vai, estrutura a sala. No segundo dia, a gente dá uma capacitação aos profissionais da administração devidamente habilitados junto aos CRAs. É uma capacitação que começa às 8 da manhã e vai até às 7 da noite, com 1 hora de almoço apenas. Então, a gente fala do IGM, a gente mostra a agenda da gestão municipal, a gente mostra os convênios como esse das transferências públicas da União, por meio da plataforma Mais Brasil, e outros convênios que a gente veio fechando na área da administração pública. No período da tarde, a gente faz os grupos, e esses grupos escolhem um município para gerar o diagnóstico desse município usando as nossas ferramentas da administração. Análise de SWOT, matriz de prioridade, 5W2H, matriz causa e efeito, espinha de peixe, que a gente conhece. E aí, no final do dia, ocorre essa apresentação. No dia seguinte, a gente tem uma sensibilização com as autoridades públicas. Por isso a importância dos CRAs em parcerias com os tribunais de contas e com as associações dos municípios do estado promoverem esse diálogo. A gente teve regional aí que a gente passou, que a mobilização pelo CRA foi tão fantástica que teve 600 pessoas participando, que foi dentro do Mato Grosso do Sul. Eles mobilizaram autoridades, foi nesse em especial que até o governador estava lá. Então, estava o Tribunal de Contas da União, estava o Tribunal de Contas do Estado, estava a CGE, CGU, Polícia Federal, porque lá eles têm a rede de controle de transparências públicas e etc. Então, o CRA, em parceria com a rede de controle, com o meio dos órgãos do TCE, com a Associação dos Municípios, fez uma grande mobilização. E com isso a gente veio sensibilizando autoridades. Agora mesmo, assim que nós começamos a grande divulgação do IGM 2020, o secretário lá de Palmeiras dos Índios, no estado de Alagoas. Fábio, cadê os dados nossos? Cadê os dados 2020? Eu já quero usar e tal. Eu adotei a ferramenta IGM no meu município. Como eu disse no início, lá no Paraná, a salvo engano é Maringá, foi o prefeito que divulgou o IGM, está dizendo que o nosso município é o melhor lugar para se viver, com baixa taxa de homicídio, com baixa taxa de mortes no trânsito, temos acesso a água, esgoto, isso e aquilo. Então, empresários, venham investir aqui conosco. Então, assim, Marília, a gente tem uma equipe pequena, e quando eu pensei nesse workshop, o que eu quis? Que os estados se empoderassem da ferramenta, que essa ferramenta não fosse mais do CFA, e sim dos profissionais de administração do país. Criar multiplicadores, né? E esse é o objetivo. Para você ter uma ideia, isso faz parte do projeto. Cada estado ele tinha que fazer, no mínimo, 5 replicações. O presidente Sérgio Lobo, do Paraná, ele fez as multiplicações, ele pegou as 7 regiões, nós capacitamos o Paraná com 50 profissionais, ele trouxe todos os delegados e formou esses delegados,
e esses delegados multiplicaram a formação nos regionais, nas regiões, e aí, com isso, os profissionais da administração se empoderaram dessa ferramenta para gerar oportunidade de inserção, porque o profissional, ele financeiramente pode ganhar dinheiro disso. Nós temos as prefeituras que podem ter acesso a um relatório desse de gestão, aqui mesmo em Rio Branco, eu estou construindo um agora, para a cidade de Rio Branco, o Marcos Frederico aí que entrou, é um grande parceiro, me deu essa missão, foi quem construiu a agenda da gestão municipal, ele pediu que eu construísse com ele o diagnóstico de Rio Branco, da capital Rio Branco, e eu estou há 2 dias aqui pegado. Então, quando você diz, quem é que faz esse diagnóstico? Sou eu como profissional da administração, é você como profissional da administração. É nós nos empoderarmos dessa ferramenta com o uso para ganhar recurso financeiro em cima disso. Eu não estou ganhando nada, não, eu estou sendo parceiro do meu amigo Marcos Frederico, que foi quem fez uma grande entrega aos profissionais da administração do Brasil com a agenda da gestão municipal. Ele criou, Marília, até o dia 6 eu tenho que entregar a CAGED, GFIP e etc. Então, ele conseguiu criar um importante livro para a sociedade, para os profissionais da administração. Deu uma pausada aí no vídeo, a gente perdeu alguma coisa. Mas o importante é que você estava falando que você estava fazendo essa parceria aí com o secretário ou o prefeito, não me engano, de Rio Branco, não é isso? Marcos Frederico é um administrador que trabalhou na Associação dos Municípios do Acre por alguns anos. Desculpa. Certo. E que aí, os outros municípios peguem isso como exemplo, né? Nós já estamos na 2ª edição. Nós lançamos a Agenda da Gestão Municipal ano passado e agora nós lançamos a nova Agenda da Gestão Municipal. Tudo doação dele aos profissionais da administração. Para você ter uma ideia, quando lançamos o primeiro, nós tivemos mais de 700 downloads em 2 meses da Agenda da Gestão Municipal. É muita então, coisa, assim, né? E quando a gente entrou para olhar, nós tínhamos tínhamos CRC baixando, tínhamos a OAB, tínhamos várias prefeituras baixando, tribunais de contas baixando. Então, assim, são parcerias que a gente está trazendo para o CFA para somar, para agregar, para trabalharmos juntos em prol da nossa profissão. Eu acredito que a gente vai conseguir conscientizar a sociedade nos dando as mãos. Né, meu querido Kaique? O Kaique aí que foi o nosso vice-presidente no Conselho Federal. Eu estava esperando uma pausa para registrar a presença de Kaique, de Nevinha, de Júlio. O Júlio Razão também foi nosso presidente. Flávio Emílio também, que é nosso parceiro em grandes em palestras e eventos. A gente está com muita gente boa aí acompanhando. O IGM está ajudando e, se Deus quiser, vai subsidiar ainda muita coisa para o pessoal. Se vocês quiserem fazer perguntas, a gente pode estender saindo e voltando, mas a gente está a 5 minutos do tempo final. Se não surgir nenhuma pergunta nova, eu acho que a gente pode encerrar por aí, Fábio, para não correr o risco de nos cortarem, como a semana passada estava tão empolgante o papo que o Instagram cortou com 1 hora. Então, vou passar para você fazer suas considerações finais, certo? Certo. Marília, de antemão, eu sou um soldado da administração, estou à disposição de todos os colegas da administração, então me acompanhe no meu Instagram, @Fábio Mendes Macedo, no meu Facebook, ADM Fábio Mendes Macedo. Que a gente não conseguiu responder aqui, pode me mandar no privado, que a gente bate um papo. Eu construí agora... tem um estado aí, Sergipe, que um administrador que está até logado aqui, o Augusto, ele me chamou, a gente fez uma live e
a gente tem que disseminar, mostrar para a sociedade a importância. Em nome do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte, eu deixo um fraternal abraço a todos, a nossa presidente Kate, que eu ainda não tinha falado dela, a nossa conselheira federal pelo estado do Rio Grande do Norte, a querida Ione, ao qual eu tenho um carinho muito especial, a gente trabalha bastante aí, temos uma relação maravilhosa. A todos aqueles que passaram por essa live, que permaneceram conosco nela, o nosso muito obrigado, e dizer que nós só podemos construir um país melhor quando nos engajarmos nessa transformação. E o IGM é uma ferramenta para subsidiar a gestão pública municipal do nosso Brasil. De antemão, Marília, obrigado também por você aí, por esse bate-papo. Dizer que o sistema CFA-CRA está de portas abertas a todos. Obrigado. Que bom. Fábio, eu agradeço em nome de Kate, da nossa presidente, de Ione, a nossa conselheira federal, e de Rodrigo Fortunato, que é o nosso diretor de formação profissional. Muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada a quem ficou aqui com a gente acompanhando, e estamos à disposição também, não só sua, como dos nossos administradores, para qualquer esclarecimento, qualquer coisa, e terça-feira que vem estaremos de volta com uma nova live. Obrigada e boa tarde para todos vocês. Obrigada, Fábio. Obrigado. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau.